Eita, estou no hotel aqui em Recife, aqui, apanhando um pouquinho do Wi-Fi aqui. Estamos ao Bom, vivo, né? estamos ao vivo, sim. É que sumiu a minha imagem. Aí eu falei, será que o Wi-Fi já deu cano aqui? Bom, deixa eu, então, aproveitar que o Sérgio já entrou, o João Furtado e o nosso convidado, o Jackson de Tone, que é da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Jackson, muito obrigado por sua participação aqui no GGN. A ENAP é um daqueles centros de excelência do serviço público que a gente sempre acha que é desperdiçado. Você tem ENAP, você tem FINEP, você tem IPEA, você tem... São centros de pensamento que a gente não vê articulados aí em políticas públicas. E ele é um analista minucioso aí de políticas públicas e outro dia mandou até um material muito importante aí sobre como trabalhar grandes programas de transformação. Que o Brasil hoje ele tem a transição energética e a NIB, a nova indústria brasileira, como boas oportunidades. Jackson, pegando tudo que o Brasil tem de ativos, possibilidades minerais, estruturas espalhadas pelo Brasil inteiro, a estrutura das confederações da indústria, do comércio, Sistema S, movimentos sociais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ou seja, um sistema cooperativo e tudo. O que teria que ser feito assim para dar, digamos, nessa nova indústria Brasil e na transição energética o mesmo impacto, por exemplo, que conseguiu um Juscelino Kubitschek com seu plano de metas? Olha, Nassif, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, professor João, nossos ouvintes aí, nossa audiência. Eu, além de dar aula na ENAP, nessa área de políticas públicas e planejamento governamental, sou analista da BDI, né? Aquela agência que foi criada no primeiro governo Lula, de apoio ao MDIC para a promoção da política industrial, né? Nós tivemos aí algumas políticas desde do primeiro governo Lula, né? A política industrial, tecnológica e de comércio exterior, na gestão do Furlan. Depois tivemos a política de desenvolvimento produtivo na gestão do ministro Armando Monteiro, se não me engano, no MDIC, em 2008. E tivemos o Plano Brasil Maior, já na gestão do ministro Pimenta, né? Pimenta, não. Quem era o ministro do MDIC em 2011? Acho que era o ex-governador lá de Minas. Pimentel. Passei perto. Eu diria o seguinte, Nassif, nós temos uma sociedade civil e uma estrutura estatal no Brasil, né, que um brasilianista muito conhecido aí do campo que estuda políticas públicas, o Ben Ross Schneider, né, lá do MIT, já tinha apontado nos anos 90, muito densa, muito rica, né, muito articulada. O que nos falta, talvez, é uma estrutura de arenas, de instâncias, de espaços, de diálogo e de concertação para coordenar esse ecossistema todo, né? Para coordenar essa, muitas vezes, cacofônica constelação de siglas e letrinhas públicas e privadas, né? E construir um planejamento de médio e longo prazo. Eu falei só, mas é evidente que essa é uma tarefa gigantesca, né? É uma tarefa geracional, talvez. E a conjuntura dos anos 50, dos anos 60, né? Na saída da guerra, no processo de industrialização, de atração de investimentos, de state building, né? De construção do Estado brasileiro, é muito diferente de hoje, muito diferente de hoje. Hoje nós temos uma fragmentação política, institucional muito grande, né? Nós temos dificuldades de construir grandes consensos nacionais em torno de questões básicas sobre, por exemplo, qual é o projeto de desenvolvimento que pode inspirar um país com a complexidade do Brasil, né? Nós temos uma visão muito dominada pelo curto-prazismo, né? E mais do que isso, que eu acho que é até mais grave, né? Nós estamos destruindo institutos de coordenação e planejamento e de concertação entre o Estado e a sociedade que aparentemente já haviam sido consolidados, né? Você pega, por exemplo, quase 50 bilhões da verba discricionária de investimento do orçamento federal, hoje são decididos
pelas emendas secretas, pelas emendas PIX, né, pelo orçamento secreto, com uma lógica absolutamente destrutiva para qualquer governança orçamentária, né, longe de qualquer escolha coletiva legítima, que é o planejamento público, né, mal ou bem nós temos aí os nossos planos plurianuais, etc., e isso vem lá de 64, né? Se a gente pensar bem, a Lei 4320, a 4.320, que organizou o orçamento público, definiu as tipologias, as categorias, a dinâmica de funcionamento, etc. Tudo isso está indo para o ralo hoje. Então, parece que nós estamos vivendo uma era de distopias, né? Temos que voltar a retomar esses debates. A nova Indústria Brasil, que foi lançada há um ano, inclusive ontem, ou antes de ontem, houve até um evento de celebração lá no Palácio do Planalto, comemorando um ano do lançamento da política. Ela definiu agora, em cada uma daquelas missões, o que em si já é uma narrativa interessante, né? Definir missões e não departamentos ou setores, aquela lógica das caixinhas e tal, embora desafie muito a nossa estrutura, que ainda é muito fragmentada no governo, definiram, inclusive, cadeias produtivas prioritárias, né? Para cada uma das 6 missões. E só o fato eu sei que isso é pouco, mas só o fato de existir uma política oficial, de existir uma tentativa de coordenação, de definição de prioridades, de articulação de instrumentos, de desenho de uma estratégia, e um diálogo através da retomada daquele conselho lá de desenvolvimento industrial que foi criado lá em 2004, junto com a BDI, só isso já é um ponto positivo para o país. É claro que é só o início, né? Nós precisamos avançar muito mais. Tá. Agora, a BDI, por exemplo, como que tem sido o funcionamento no dia a dia dela? A BDI é uma agência que foi criada em 2004 por uma lei federal, né, junto com o CNDI, e ela foi criada como um serviço social autônomo. É uma figura jurídica bem peculiar na nossa constelação institucional, porque ela não é de direito público, ela é de direito privado, né? É a mesma configuração do Sistema S, Senai, Sebrae, SESI, etc. Com a grande diferença que o Sistema S original, esses que eu citei, por exemplo, foram criados lá nos anos 50, 60, ainda no governo do Getúlio Vargas, basicamente para formar mão de obra para a indústria que estava vindo e demandava muita força de trabalho mais qualificada. E essa geração nova de serviços sociais autônomos, especialmente a BDI e a Apex, que foi criada mais ou menos na mesma época, um pouco antes, elas são entidades híbridas, né? Elas têm uma natureza privada, portanto, os funcionários são em regime seletista, não há estabilidade, a gestão é muito focada em resultados, em sistemas gerenciais típicos do setor privado, mas ela está submetida a processo seletivo público, ela tem uma norma própria de licitações, de aquisições públicas, ela presta conta para os órgãos de controle, e o funding, né, o recurso que sustenta, que alimenta os projetos da agência, eles são vinculados a uma arrecadação de uma parcela das empresas que a Receita Federal faz do Brasil, assim como todo o Sistema S, e que é compulsória. Se não me engano, nós temos... o Sistema S como um todo arrecada, eu acho que 18 bilhões por ano, a BDI tem por volta de 130, 140 milhões. É uma parcela muito pequena, porque ela foi criada exatamente para ser uma agência pequena, uma agência muito ativa, muito ágil, com capacidade de formulação e apoio a políticas públicas, com corpo técnico qualificado, e ela tem um contrato de gestão. É isso que diferencia a BDI do SESI, do Senai, etc. Esse contrato de gestão, Nassif, todo ano os dirigentes da BDI fazem um plano de trabalho com metas, indicadores, sentam com o Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, que é o Ministério Supervisor, tudo isso está previsto em lei, e estabelecem metas para o ano. Então, por exemplo, a BDI é uma grande parceira desse projeto que é fantástico, chamado Brasil Mais Produtivo, que vai atender 200 mil empresas, que é uma espécie de extensionismo industrial. Sei que o João é muito fã desse tipo de programa, que mobiliza uma série de técnicos no Brasil inteiro que vão visitar pequenas e médias empresas e vão prestar, por exemplo, uma ajuda para fazer o setup diferente da máquina, mudar o layout da empresa, melhorar o cálculo do preço dos produtos, a relação com... Pequenas coisas que fazem uma grande diferença, às vezes, entre a vida e a morte de pequenas empresas. Então, a BDI é uma grande parceira desse programa. Um outro programa
compras tecnológicas, né? Nós temos uma parceria com a Petrobras e também com os Correios, que está consolidando para usar os dispositivos da nova lei de licitações e da lei de inovação, que nos ajudam a estabelecer condicionantes para estimular tecnologia em compras públicas, com valores diferenciados de preço, etc., né? Então, o próprio funcionamento do CNDI, do Conselho, apoio de governança, quer dizer, a BDI, ela funciona como uma plataforma multifuncional de apoio à política industrial. É isso, né? Agora, esse trabalho junto a pequenas empresas, na linha de frente, vocês não têm estrutura nacional. Na linha de frente, quem que entra? Então, especificamente nesse projeto, normalmente a BDI está na retaguarda, produzindo monitoramento, avaliação, relatórios de inteligência e uma parte, inclusive, do FUND, mas quem contrata os assessores, os técnicos que vão visitar as empresas, geralmente é o Senai ou o Sebrae, né? Tá. Porque esses têm capilaridade, né? A BDI só tem em Brasília. Nós não temos, funcionamos em Brasília aqui, junto ao Ministério. Tá. Ô Jackson, bom, muito obrigado por você vir aqui. A gente já tinha tentado outras vezes, né? Eu não sei o que o pessoal conseguiu desta vez, que eu não consegui das outras, né? Mas então, muito obrigado por ter vindo. Como você sabe, eu sou muito fã do trabalho que você faz. Eu costumo dizer que você é um analista muito minucioso de políticas públicas, né? Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta vem de uma deixa que você colocou, que eu sou muito fã de um pedaço da missão 4 da nova política industrial que você mencionou, o Brasil mais produtivo. Eu sou realmente fã. Eu acho que a meta de 200 mil empresas é uma meta irrealista, mas não tem problema, eu prefiro que seja ambiciosa do que seja medíocre, né? João, 200 mil empresas, o quê? Para serem apoiadas pelo programa Brasil Mais Produtivo. Tá? Essa é a meta 4. O Brasil Mais Produtivo é um programa mãos na massa, você visita a empresa. Quando esse programa foi pensado a primeira vez, ele tinha metas muito mais modestas que no desgoverno anterior, ele se tornou uma meta gigantesca e, ao invés de fazerem as coisas mãos na massa, se fazia através de um faz de conta digital. Então, eu sou totalmente fã desse programa. Eu queria, Jackson, que você falasse um pouquinho mais dele e como é que ele pode, eventualmente, ser um início de uma trajetória de aumento de produtividade da base da indústria, né? E a segunda pergunta diz respeito a essas 6 missões. Nós sabemos que o programa do PT em 2022 falava de missões, e nós sabemos que ao longo do ano de 2024 as missões encontraram várias dificuldades. Eu não sei se você pode tratar disso, mas se puder, acho que o nosso público agradeceria, e eu também agradeceria muito, porque eu estou curioso para saber como é que você analisa isso. João, o programa Brasil Mais Produtivo, ele, na verdade, ele surge de um piloto que a CNI fez, na época era o gerente de política industrial, era o João Emílio, você conhece? Lá em 2016, 2014, 2015, com um conjunto reduzido de empresas e apoio da Unicamp no monitoramento. E era exatamente isso, era um programa de extensão industrial. Lembra que a gente tinha nos estados as EMATERs, né? As empresas de apoio que iam lá visitar o pequeno produtor, ver como é que está o cultivo, o manejo do solo, a semente, coisas muito básicas, né? Transferência direta de conhecimento e tecnologia. Ele é um pouco isso, só que para a indústria, né? Então ele trabalha com melhorias de gestão, otimização de processos produtivos, redução de custos, né? Adoção, inclusive, de ferramentas digitais, quando cabe e são viáveis,
E ele procura, ele responsabiliza o participante que assina, que se compromete com um termo de execução daquelas medidas, e inclusive com a possibilidade de obter financiamento, né, no BNDES, na FINEP, de elaborar projetos que vão ser apoiados por essa consultoria. E depois de 6 meses, 1 ano, novas visitas acontecem, né, para que o monitoramento aconteça de fato. Os indicadores, eu não tenho aqui de cabeça, mas indicam um aumento de 20, 30, às vezes até mais na produtividade das empresas beneficiadas. Então, realmente é um programa que tem sentido, tem uma teoria do programa robusta, tem um modelo lógico estruturado, tem um arranjo de governança que funciona. Ele precisaria ser escalado, né? Precisaria aumentar para as dimensões do país, né? E talvez englobar no futuro outras formas de assessoria e as pequenas e médias empresas, né? Envolver, por exemplo, internacionalização, exportação, que em parte a Apex já faz, mas precisa aumentar a escala, né? Então, realmente, é muito meritório, né? Só uma dúvida aí. A gente tinha aqui, anos 90 e tudo, o SOS Tecnologia do IPT. Uhum. Que uma pequena indústria chamava, o cara ia lá, resolvia o problema. Uma vez eu entrevistei o responsável e falei, mas vem cá, o problema que essa pequena indústria tem, metalúrgica, seja lá o que for, é específico dela ou é mais geral? Ele falou, mais geral. Mais geral. Mas o que vocês fazem com essa informação? Ficava restrita àquela empresa, né? Vocês como é que fazem para mapear o que são problemas gerais de uma pequena metalúrgica ou de uma pequena metalmecânica? Basicamente 3 caminhos, Nassif. Contratação de estudos, né, com consultorias, estudos da própria equipe técnica do Ministério e da BDI, que trabalha com isso, e também com dados do próprio programa, né? A agência hoje, a BDI, tem uma área específica para monitorar, acompanhar e avaliar programas da política industrial. E os dados do programa estão sendo gerados para produzir essa inteligência que você está perguntando, né? Uma coisa importante desse programa e de outros, né, que eles são vinculados a essas missões da política industrial. E trabalhar com missões tem uma parte que é desafiadora, que é um pouco teórica, né, que vem lá da experiência daquela economista inglesa que divulgou muito esse conceito, né, a Mariana Mazzucato, que, aliás, está em Brasília, acho que daqui 1 semana ou 2, ministrando alguns cursos aqui na ENAP e no governo federal. Mas é um grande desafio. Por quê? Porque as missões, nós temos uma missão que trabalha com agroindústria, uma outra missão na área da saúde, uma outra de infraestrutura, uma outra de transformação digital, né? Uma 5ª missão que trabalha com bioeconomia e uma 6ª que trabalha com a área da defesa, né? Elas implicam um grande esforço de coordenação, né? De coordenação dentro das várias instâncias governamentais e dentro do setor privado, porque elas não seguem a lógica das cadeias produtivas, dos setores, né, estrito sensu. Elas implicam em, por exemplo, a missão de saúde é aumentar o consumo em tantos % de produtos nacionais, de princípios ativos, de vacinas, etc., nacionalização de produtos que são fundamentais para a segurança sanitária do Brasil. Isso envolve vários setores, várias cadeias produtivas, laboratórios, indústrias nacionais e setor público e privado. Então, eu entendo que o maior desafio hoje é como coordenar de forma sistêmica, efetiva, com avaliação, com monitoramento, escolhendo prioridades, um tipo de política pública baseada em missões, né? Na Europa, a União Europeia tem estudado o impacto dessa narrativa na organização de políticas públicas. Eles têm chegado a conclusões que, de fato, o grande problema é como superar a lógica de estanque de departamentos, né, de silos que organiza a administração pública. Então, tem o setor de imóveis, tem o setor químico, tem o setor siderúrgico, etc. Quando a gente fala em missões, isso tudo tem que ser juntado, né, juntado e coordenado. Não é fácil, não é fácil. E as metas são bastante ousadas, né? São bastante arrojadas, são muito ambiciosas.
Mas concordo com o João, é melhor ter uma meta ambiciosa e difícil do que ter uma meta medíocre que não mobiliza, não motiva, não engaja ninguém, né? Jackson, só uma dúvida. Por exemplo, você tem a missão da indústria de defesa. Okay. O país está a ponto de perder uma empresa que é de ponta aí na área de defesa, que é a Vibras. Vocês chegaram a fazer algum estudo para encontrar uma solução que impedisse a desnacionalização da Vibras? Eu não tenho os detalhes desse processo, mas eu tenho certeza que isso faz parte lá da agenda da Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, o secretário Wallace. Isso é uma das prioridades para evitar que ela seja desnacionalizada e, mais do que isso, né, equacionar uma estratégia de sobrevivência da empresa, de sustentabilidade da empresa. Esse campo, ele não sobrevive, a indústria de defesa, sem uma intervenção estatal muito forte, né? Mesmo a Embraer, por exemplo, a Embraer anunciou ontem, na reunião, mais 20 bilhões de investimentos até 2030 para expandir a capacidade produtiva em função das novas encomendas. Isso jamais seria possível se o BNDES não financiasse as exportações, né? Não atuasse como um Exim Bank, de fato, né? Financiando as exportações. Então, não sei os detalhes, Nassif, mas tenho certeza que isso está na agenda prioritária. Jackson, falando dessa visão macro que vocês trazem aí para a gestão da política industrial, eu queria te ouvir sobre duas coisas. Primeiro, que a gente vê na imprensa, vê nos comentaristas mais ativos aí, que apesar de alguns bons exemplos e apesar desse esforço todo, a indústria nacional não tem uma boa fama, uma fama de uma indústria de ponta, de uma indústria inovadora, inovativa, apesar de termos vários programas e temos até bons exemplos de empresas que são, sim, inovadoras e bastante ativas. Mas não tem essa imagem. Quer dizer, esse pessoal, é muito comum a gente ouvir que a indústria brasileira se acomodou debaixo de tarifas que são relativamente altas, quando comparadas com de outros países mais abertos. Bom, Trump vai mudar isso rapidamente. Além de as empresas estarem muito protegidas, você tem, de um lado, uma má qualificação da mão de obra, de outro lado, uma falta de visão, de fato, empreendedora, inovadora por parte do empresariado brasileiro. Então, eu queria te ouvir sobre essas duas coisas. Primeiro, o problema que vocês localizam quando vocês botam a mão na massa, é mais falta de mão de obra qualificada nos vários estamentos da indústria para poder atender aos desafios do setor, ou é falta de visão gerencial mesmo, de espírito empreendedor? E o segundo, você acha que, de fato, esse ambiente tarifário brasileiro ele protege demasiadamente a indústria? Qual é o estado da indústria brasileira, da competitividade internacional, global da indústria brasileira hoje? Olha, Sérgio, de um modo geral, claro que isso muda de setor para setor, né? Por exemplo, setores mais internacionalizados nessa área da transformação digital, de semicondutores, de eletroeletrônicos, que tem um fluxo, um intercâmbio comercial e técnico maior com centros internacionais, eles são mais propensos pelo próprio ambiente, né? Competitivo, a inovação, a criatividade, a ousar mais, né, com investimentos maiores em P&D. Setores mais tradicionais, geralmente, são menos inovadores, muito conta de mercados que são grandes, cativos, né, e o Brasil tem um mercado interno muito grande que, às vezes, não incentiva a sair de uma certa zona de conforto, mas, em geral, o empresário brasileiro não é um empresário inovador, né? O nosso, com honrosas exceções, o nosso investimento em P&D, por exemplo, não sei se o João me ajuda, ele deve estar em 1,5%, 2% do PIB, embora há muita controvérsia sobre esse cálculo, e países mais desenvolvidos, e até com a renda média próxima ao Brasil, estão na faixa de 3%, 3,5%, né? Então, isso já é um sintoma complicado. Outro tema é que muitos setores no Brasil dependem muito de incentivos fiscais, muito de subsídios, de apoio estatal direto, né? E isso cria, evidentemente que isso se justifica em determinado período histórico para consolidar as indústrias e dar uma certa proteção tarifária contra concorrência predatória, mas a nossa... Aí eu sou doutor em ciência política, né? Além de economista, então agora eu vou sair um pouco da economia e vou para a ciência política.
a nossa cultura política, ela cria cartórios e coalizões de defesa em que é muito fácil você dar um subsídio, uma concessão tributária, uma proteção tarifária, e depois é impossível você tirar. Porque em volta daquele benefício se articula um grupo tão forte de interesses públicos e privados, e nós temos vários exemplos, né? Vários exemplos. Na literatura de política industrial, se fala até de setores zumbis, né? Ou empresas zumbis que, de outra forma, sem esse apoio, não resistiriam à competição de mercado. Então, nós temos setores muito apoiados no Brasil. A grande questão, e esse programa, aí já fazendo um pouco de propaganda para um programa que eu acho muito interessante, que é o Mover, que é o programa para a indústria automotiva, e esse setor sempre teve grandes programas, lá no Inovar Alto, o Rota 2030, enfim, mas esse programa tem condicionantes muito interessantes ligados a investimentos, por exemplo, em motores elétricos, né? A descarbonização da frota, investimento em P&D, etc., para poder manter os subsídios, né? Então, isso é interessante. E o problema a resposta é criar um subsídio que ele já automaticamente ele persiste enquanto houver esforço da indústria em avançar, né? Exatamente. Como é que a gente garante que esses condicionantes sejam aplicados, sejam efetivos? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Da política industrial moderna, porque hoje em dia a política industrial não é investimento público direto, até porque os recursos não existem. Nós não vamos criar estatais para investir, mas tem que criar uma estrutura de incentivos, mas uma estrutura de incentivos inteligente, que não crie novos cartórios, né? E isso é fácil falar, mas é difícil fazer, né? Porque, por exemplo, tudo que for... Oi? Será que a gente não tem um pecado original aí, que é o custo do crédito no Brasil? Então, estava até discutindo esses dias o problema do crowding in e do crowding out, né? Uma visão liberal diz que o crédito do BNDES diminui o crédito privado, né? Afugenta o crédito, que é uma visão equivocada, né? Totalmente equivocada. Mas que ainda persiste, né? Volta e meia os analistas aí da grande mídia falam isso, que, olha, o governo no Brasil não justifica ter um banco de crédito desse tamanho, etc, etc, etc. Eu diria o seguinte, a situação estaria muito pior sem o BNDES, né? Sem o BNDES. E que é um legado, você falou do JK, né? Pouco antes, né? Mas é um legado do período áureo do desenvolvimentismo brasileiro, né? O BNDE, depois... Ô Luiz, eu só queria fazer uma observação na tua pergunta, né? Eu entendo que o crédito é um pecado capital, mas o pecado original está lá atrás. Eu não vou discutir com você agora, porque eu sei que nós não estamos aqui para debater nós dois. É um pecado capital? Mas não é o original. O original está lá atrás. Léo, eu queria fazer uma diz onde está, João. Diz onde está. Agora fala, né, João? Agora fala. Onde está, né, meu? É porque eu não posso falar mal do herói do Nassif, né? Sim, mas agora você já botou aqui o nosso... Quem que é o meu herói, pô? Estou curioso. Onde é que está esse pecado aí, pô? O herói do gosta Nassif... de um pecado. Você fala que tem um pecado atrás, tem que dizer qual é, pô. O herói do Nassif é o presidente mineiro, que ademais gostava de música, e essas duas razões já seriam suficientes para o Nassif amar de paixão o JK. Sim, mas entre os muitos pecados do Juscelino, qual é o pecado? O meu ponto com relação ao Juscelino é que o Nassif gosta muito do plano de metas, mas foi o plano de metas que entregou o filé mignon da indústria para as empresas estrangeiras e uns amendoins para os sócios privados. Mas o Luiz Nassif gosta muito do JK e eu não quero polemizar com ele sobre isso. Eu quero polemizar com você agora, viu, Sérgio Léo? Sim, senhor. Que é assim. Mas tá falhando aqui, eu não tô ouvindo a provocação. Eu agora fiquei ansioso. Ele falou que Ainda bem que você não ouviu. Outro dia a gente começa sobre isso. Agora eu quero pegar no pé do Sérgio Léo para dizer o seguinte. Não mate o mensageiro, eu fiz uma pergunta, eu não fiz nenhuma afirmação. Se nós tivéssemos uma tarifa muito alta, vamos dizer que a tarifa brasileira fosse 35%.
Eu não falei que a nossa tarifa é muito alta, falei que a nossa tarifa é acima de uma boa parte dos países industrializados. Mas você concorda comigo? Foi a tarifa do setor automotivo, inclusive. Mas você concorda comigo que a valorização cambial do real, muito mais do que anula essa tarifa, mesmo que ela fosse elevada? Então, nós vivemos durante 30 anos... Anula no sentido de tornar mais cara a produção nacional... No sentido de tornar o produto importado muito mais barato, independentemente da tarifa que você queira pôr. Então, a ideia de que a economia brasileira é uma economia fechada e que é por causa disso que nós somos pouco competitivos é uma tolice tremenda, Sérgio Léo. Não cabe. Mas o que não quer dizer que o argumento dos lobbies que o cientista político Jackson de Thorne trouxe não seja correto. Isso não tem dúvida. Há lobbies importantes. E esses lobbies fazem parte da paisagem, João. Não tem como ter uma democracia como a nossa sem ter lobby, sem ter grupo de pressão. O problema não é o jogo, mas é as regras do jogo. E aí eu passo para a próxima pergunta, né, que é, Jackson, como que você vê, você que acompanha minuciosamente a política industrial brasileira e, portanto, o seu ministério, como que você vê o fato de que os industriais, que habitualmente eram pessoas motivadas pela indústria, recusaram sucessivos convites que lhes fez o presidente Lula para assumirem o Ministério da Indústria? Não sei, João. Não sei. Vamos lembrar um pouco, né? O Ministério da Indústria, ele foi criado, acho que nos anos 90, ou no final dos anos 80, algo assim. Quer dizer, não é o Ministério tradicional, né? Isso foi o Severo Gomes, não foi? Severo Gomes, na ditadura ainda? Será? Acho que não. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Estado brasileiro, ele não tem uma função especializada para indústria, comércio e desenvolvimento tão consolidada assim. Eu lembro, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu estudei isso no segundo governo FHC, 98, 2002, salvo o melhor juízo, o MDIC teve 5 ministros. 5 ministros em 4 anos. Quer dizer, só isso já é esse turnover, né, gerencial, estratégico no ministério, já é um indício de pouca consolidação. Nós passamos no governo Bolsonaro sem ministério. Simplesmente foi extinto. O Ministério da Indústria e Comércio foi extinto, foi liquidado, virou uma secretaria no Ministério da Economia do Paulo Guedes. Então, isso demonstra a grande fragilidade que a gente tem ainda, João, em estruturar um processo mais consolidado, né? Eu pessoalmente gostei muito da gestão do Furlan, sabe? 2004, 2008, no primeiro governo Lula. Por características do Furlan, de ser um empreendedor político, de ter uma certa ousadia em algumas coisas, de fazer uma espécie de broker entre o setor público e privado, né? Ele era um hub, ele conectava um pouco esses dois mundos, né? De um jeito muito proativo, e ele apostou muito nesse conselho, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Ele dirigia pessoalmente as reuniões, ele não delegava esse tipo de tarefa, ele enfrentava as discussões com a área fazendária, com a área econômica no governo. Me lembro de muitos debates com o Palocci, por exemplo, sobre juros, sobre macroeconomia, sobre câmbio. Mas, assim, as virtudes estão mais nas personalidades que eventualmente aparecem na condução dos ministérios do que nos processos, né? Do que nas instituições. Esse é o grande problema. Então, quando muda o ministro, quando muda a orientação política, quando tem eleição, parece que a gente sofre um processo de, mal parafraseando Schumpeter, né, de destruição destrutiva.
né? Todo governo liquida com o que veio antes, começa do zero. Isso é a pedra de Sísifo. A gente retoma sempre do zero, né? Às vezes com um nome diferente do programa e tal. E as memórias técnicas do governo, etc., não perduram, não há um legado permanente. Não há um processo de aprendizagem, né, com avaliação de políticas públicas. Esse é outra chaga aí no nosso modelo gerencial. Não se cobra avaliação e não se aprende com os erros. E os erros sempre se repetem. A gente não comete novos erros, comete os mesmos sempre, né? Esse problema das condicionalidades de políticas públicas tem uma dimensão política clara, né? Porque ninguém gosta de ser cobrado, mas tem uma dimensão técnica, né? O mundo inteiro aprendeu com isso. A experiência coreana, a experiência chinesa, né? Basta ler os livros do Chang sobre a Coreia, né? Empresário que não atingia a meta era preso. Claro que não estou propondo aqui prender empresários que não atingem as metas da política industrial, até porque faltarão cadeias. Mas então, esse problema é parte da nossa paisagem, né? Não dá para ter uma visão fantasiosa, assim, tecnocrática, né? Pô, mas se só comando e controle resolvesse, né, a democracia atrapalha. Acho que essa visão não dá para ter. A gente não pode abrir mão da democracia. Mas que é difícil coordenar com 38 partidos, dezenas de associações, uma burocracia, né? Jacques, quando a gente analisa a indústria, você tem setor automobilístico, que é forte, você tem setor de bens de capital, você tem setor da indústria de base, você tem uma BIMAC. Qual que é a dificuldade? E quando você vê o trabalho de lobby no Congresso, é o pessoal do agro, é o pessoal da bala, o pessoal da Bíblia, e o mercado em cima de tudo aí. Por que essa dificuldade da indústria de se articular politicamente? E o setor financeiro, né, Nassif? Nós vivemos na hegemonia... Não, mercado. Do setor financeiro, exatamente. Olha, esses dias, inclusive, eu estava vendo a agenda legislativa da CNI, né, que é um grande processo, um grande evento, eles chamam os parlamentares, mobilizam a sociedade, né, fazem uma relação de projetos de interesse da indústria e tal, e fiquei imaginando, assim, como que isso... Por que a indústria não consegue se organizar a ponto de impor um pouco seus interesses mais estratégicos, porque tem muito interesse que é paroquial, que é puro patrimonialismo, que é uma proteção tarifária isolada, que não tem uma lógica, né, mais de longo prazo de estratégia de país. Mas eu acho que, historicamente, a indústria foi enfraquecida muito com a financeirização, e muitos empresários hoje industriais se tornaram traders, né, compradores de produtos importados. Estava olhando os dados do aço, né? O Brasil importou 5 milhões de toneladas de aço o ano passado. É um negócio que não se explica, né? Mas depois a gente vai ver que tem uma oferta excedente de aço no mundo, que os preços estão caindo, e agora com as tarifas americanas. Então, acho que tem isso, tem uma explicação histórica, né? Porque que a indústria, historicamente, foi muito fraca, muito pouco organizada. A outra explicação é uma dificuldade de construir consensos. Existe até um professor conhecido do João, que é o Mancuso, lá na USP, que estudou os lobbies industriais, e ele diz mais ou menos isso: olha, tem a estrutura sindical varguista, que é idêntica dos trabalhadores, os sindicatos industriais, as federações de indústria, Fiesp, Fiesc, FIER, Fejan, etc. Tem a Confederação Nacional da Indústria e tem uma estrutura paralela de dezenas de associações mais horizontais. Você citou uma, a BIMAC, tem a BINE, tem, enfim, dezenas de outras. E essas estruturas, elas não trabalham em conjunto, em harmonia perfeita. Há pontos de tensão, há interesses diferenciados. Dentro da própria cadeia produtiva, cliente e fornecedor, montante e ajusante, têm interesses divergentes pela própria natureza do negócio. Então, esse é um outro componente, além do componente histórico, né? A fragmentação da representação da indústria, da representação institucional. E talvez um outro elemento, Nassif, seja a supremacia e a fortaleza dos outros grandes lobbies. Você citou um, que é o agro, né? Mas tem também o financeiro. Então, de fato, não é uma agenda fácil para passar no Congresso, né, para discutir no Congresso. Tanto que você pega, por exemplo, as grandes pautas da política industrial, os grandes projetos da política industrial, sejam quais forem, não passam pelo Legislativo. Isso é um ponto de atenção.
O Congresso ele fica alheio. É como se a representação da sociedade, que em tese deveria ser o Congresso, não tivesse apreço ou consideração pelas questões da indústria, né? Então, esse realmente é um problema. Essa boca está sumindo a voz. Agora, um dos pontos centrais aí, você vê, para tornar o mercado competitivo em relação ao BNDES, você aumenta o custo do BNDES, ignorando o objetivo final, que é o cliente na ponta, né? É a coisa que o Pécio fez no BNDES, mudou o sistema de... Nós temos uma CPI no Congresso sobre o BNDES, né? A mudança da TLP, da TJLP, foi um parto para conseguir isso, né? Quase que inviabiliza o BNDES. O BNDES, além daquela figura bizarra, antiga, que vem de épocas passadas de hospital de empresa, ele quase que desapareceu no governo anterior, porque ele ficou trabalhando só com o FAT, Fundo de Garantia, ele ficou sem ativos, né? E ainda acho, por exemplo, que o FINAME devia ser retomado no BNDES, né? Devia ser valorizado. Mas, enfim, esse é um assunto que vocês podem convidar lá o Mercadante, o Gordon, para conversar sobre isso, que eu acho importante. Agora, que esse processo de reconstrução precisaria, no mínimo, mais 4, 5 anos, isso é verdade. Vai ser muito ruim se essa reconstrução do Estado brasileiro, incluindo a política industrial, tiver que ser interrompida o ano que vem. Vai ser muito negativo, né? E é um cenário, infelizmente, que tem probabilidades de acontecer, né? Que loucura, que loucura. Bom, eu estava esperando o Léo falar, né? Não, eu ia falar, eu estava com o microfone apagado, posso dar uma palavrinha só. Voltando a essa discussão sobre tarifas e dólar, etc., eu queria entrar num outro tema que a gente tinha programado aqui para essa nossa conversa, que é esse tema bem atual aí, dessa volta do protecionismo pelas mãos do presidente dos Estados Unidos, né? A gente já está sabendo aí que muito provável... Bom, a estratégia do Trump está muito clara. Ele anuncia barbaridades que desrespeitam completamente toda uma construção multilateral, global, de mudanças negociadas e consensuadas entre os países, e decide o que quer fazer e o mundo que se arranje, né? No caso aí, ele anunciou tarifa para todo mundo. Existe um negócio chamado Organização Mundial do Comércio, que, teoricamente, administraria, organizaria isso aí. Os países se comprometem a não aumentar unilateralmente suas tarifas, comprometem quando dão uma vantagem para um sócio, dá para todos os outros países, e tem um tribunal que julga tudo isso. E o curioso que a gente está vendo, Jacques, você particularmente está vendo isso bem de perto, né? É que os Estados Unidos, não é só o Trump, desde o primeiro governo do Trump, até antes, os Estados Unidos já bloquearam esse tribunal, que tornou a OMC uma figura, um fantasma aí, né? Todo mundo falava que a OMC ela tinha uma diferença com a ONU, com outros órgãos multilaterais, porque ela tinha dentes. O dente era esse tribunal permitia que o Brasil chegou a ganhar casos, os Estados Unidos, foi o primeiro caso, os Estados Unidos botou uma tarifa ambiental contra a gasolina brasileira, a gente entrou na OMC e aí autorizou a retaliar onde dói, a retaliar em propriedade intelectual. Os Estados Unidos tiveram que voltar atrás e baixaram a tarifa que tinham criado no Brasil. Agora fizeram a mesma coisa, só que não vai ter tribunal para defender ninguém, até porque o Trump fez isso com todo mundo. No caso bem lembrado, Sérgio, bem lembrado, Léo. Me lembrei do caso da Bombardier com a Embraer, né? Também, né? A Bombardier com a Embraer. O Brasil usou muito bem, aliás, é da natureza, né, da diplomacia brasileira usar essas instituições multilaterais. A gente não tem o poder de fogo econômico, militar que tem esses países, tem que confiar nessas instituições que também têm lá seus defeitos e receberam muitas críticas, também do pessoal mais à esquerda. Agora, a minha questão hoje não tem mais OMC, não dá, nem falaram em OMC quando o Trump fez esse anúncio aí. E, aparentemente, ele aumentou a tarifa em cima do aço e do alumínio brasileiro. Eu estou falando demais, mas até não resisto à tentação de botar um parêntese, né? Aumentou também na Argentina, né? O Milei, puxando o saco do Trump, levou uma tarifa de 25% no aço e 10%. Isso representa quase metade das exportações desses produtos da Argentina vão para os Estados Unidos. Levou essa pancada. No caso do Brasil, parece, a gente está vendo aí, o Jamil Chad até falou,
que o Trump está querendo negociar. Ele reclamou explicitamente no memorando das tarifas que o Brasil impõe ao etanol americano. Né? Sim, sim. Como é que você vê esse jogo de negociação e que consequências, de fato, você acredita que isso pode ter para as exportações brasileiras e para a indústria brasileira? Eu acho o seguinte, eu ouvi esses dias os airbags, né? Vocês conhecem? Os airbags falando que enquanto a China apresenta o DeepSeek, os Estados Unidos apresentam o Deep Shit. Mas eu não sei se é dele a frase, tá? Só ouvi dele, né? Tipo do Zé, né? Que é muito ácido, né? Nas suas colocações. Veja bem, assim, o padrão do Trump é o terrorismo, né? É o terrorismo, nesse caso, é o terrorismo tarifário, assim. E eu acho que não é alucinação coletiva, sabe? É uma estratégia deliberada de tentar controlar a narrativa pública de mídia, de dialogar com a sua base, né? Com a sua base eleitoral, lá ele teve 74 milhões de votos, e esse retorno, assim, uma espécie de macartismo grotesco, né? Big Stick revisitado, né? Vai ser o padrão dele. Ele já fez isso no primeiro mandato, lá em 2018, 2019, e vai retomar agora, né? Agora, veja bem, nós temos, eu até levantei aqui, né? Nós temos superávit com os Estados Unidos, né? Importamos 40 bi, exportamos 40 bi. 4 bilhões disso é aço, né? 60% das nossas exportações de aço vão para os Estados Unidos. Ainda que nos últimos 10 anos a gente tenha tido déficit com os Estados Unidos, eles estavam muito bem. Houve um aumento houve uma variação muito grande. Mas o que eu acho que vai acontecer? Primeiro, isso não vai ficar assim. Assim como no primeiro mandato, vai ter negociação, política de cotas. A OMC esquece, né? Eu vi o Barral, que foi secretário de Comércio Exterior no governo Dilma, falar esses dias que a OMC está parada porque os Estados Unidos não indicam um juiz de apelação para os processos. Então, vocês veem a que ponto chega, né, da luta política e institucional para paralisar esses órgãos que organizam a civilização, né? E o curioso é que isso já vem desde o Biden. O Biden não fez nada para mudar essa situação. Isso é que é interessante. Exatamente. Tá. Então, acho que vai ter negociação, né? Tem uma super oferta de aço no mundo, isso não é de agora, faz tempo, né? A China tem mais de 800 usinas produzindo aço, há um tempo atrás, e agora está em crise imobiliária, construção civil, então tem excedente de aço, quase 2 bilhões de toneladas, 300 milhões de toneladas são aço excedente no mundo. Eu acho que isso vai acabar se acomodando, né? O que a gente tem que ver, eu acho, estudar melhor, discutir, debater, a estratégia do Trump é dialogando com a base dele, tentar um processo de reindustrialização, né? Parece que os japoneses estão pensando em investir em produção de aço nos Estados Unidos e tal. Até qual é o alcance disso que eu questiono muito? Porque uma fábrica, uma siderúrgica, para operar do projeto, a primeira operação leva 6, 7 anos, né? Não sei se as empresas não fazem esses cálculos subordinados aos ciclos eleitorais. O Trump não vai durar muito, né? Talvez não dure nem um mandato, pelo nível de conflito que ele está gerando dentro da sociedade americana, né? Está se enchendo de milícias em todas as áreas e em todos, uma briga judicial em mais de 40 estados já contra as medidas dele. Então, o cenário político interno também é complicado. Em resumo, eu acho que esse negócio vai acabar numa negociação, num estabelecimento de cotas, como foi no primeiro mandato, mas a gente tem que prestar atenção para o padrão dele, que é um padrão belicista, um padrão de enfrentamento, enfim. Logo mais vai vir para as grandes exportações do Brasil para os Estados Unidos, que aí pode pesar do agronegócio, da carne, da soja, etc. Agora, vai ter também um deslocamento mundial de fornecedores e clientes desses produtos, né? Se o Canadá não vender alumínio, o aço para os Estados Unidos, vai vender para quem? Então, vai ter uma reacomodação e talvez surjam oportunidades para países como o Brasil, em novos mercados ou em diminuição de custos, né? Mas eu tenho certeza que isso não se sustenta. Os Estados Unidos só produzem 75% do aço que consomem. A indústria da construção civil americana não vai suportar um aumento de custo dessa natureza de uma hora para outra,
né? Então, isso tem muito de política, de É jogo isso. de política, né? Deixa eu só pegar aqui umas questões, né? E está falhando aqui. Não... Estamos te ouvindo. Ah, tá. Eu queria só agradecer aqui a Odete Pereira, o Caê aí, que ficou novo membro. A Salete pergunta se o convidado tem parentesco com a deputada Carol de Tone. Tem. Salete deve ser mineiro. Você é parente da... Tenho, mas não queria falar nesse assunto. Queria me manter na pauta. E o Caê pergunta: como fazer investimento industrial estratégico no país continental como o Brasil, sem a construção de uma malha ferroviária de norte ao sul? JK. Essa malha é fundamental? Lembrou, JK. Esse foi um dos pecados do JK, né, João? Na verdade, não foi só dele, né? Para ser justo com a história, né? É verdade. O Jackson, eu queria te ouvir sobre uma última questão, sobre a liderança do ministro Alckmin na condução desta agenda. Perfeito. Eu escutei o discurso de posse do ministro com muita atenção e, sobretudo, os últimos, digamos, 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Uhum. E acho que ele foi lá para, digamos, cumprir uma missão. Não é uma missão confortável para ele, porque ele não é uma pessoa afeita aos temas. Mas como você vê o vice-presidente da República assumindo esta agenda tão importante para o futuro do Brasil? Você acha que isso ajuda o vice-presidente ministro a construir um segundo tempo para si, ou a agenda é uma agenda com tão poucas notícias que não ajuda em nada? Bom, ter o vice-presidente da República como ministro, né, o único ministro que não pode ser demitido, né, é uma vantagem, é um mérito, é um ativo político para quem trabalha com política industrial, né? Foi uma feliz surpresa a desenvoltura dele nesses 2 anos. Por quê? Porque pela trajetória dele, pelo estilo de fazer política, pela índole que ele tem, de ser uma pessoa negociadora, uma pessoa que tem boa escuta, que tem bom diálogo, que não entra em conflitos desnecessários, que procura criar grandes consensos, isso tem ajudado muito a construir essa narrativa das missões, de um tipo de política industrial, e eu acho que foi um grande acerto. Temo, inclusive, que nessa reforma ministerial ele possa sair do Ministério da Indústria. Acho que não seria bom para a indústria brasileira. Tá. Bom, estamos chegando ao final aqui. Eu agradeço muito ao Jackson de Tone, Sérgio Léo. Ô, João, depois você vai me falar provocação, porque o pessoal está brincando aqui, mas realmente deu um crepe aqui na transmissão. Era do JK que você estava falando? Foi de propósito. Ele não quis ouvir. A ligação está ruim, a ligação... É o fantasma do JK protegendo aí, evitando a cisânia aqui nesse programa. Mas deixa eu contar. Grande JK. Agora, quando a ferrovia falou JK... Mas sabe o que aconteceu com o rodoviarismo brasileiro? O responsável pelo rodoviarismo brasileiro foi um ex-prefeito de Poços de Caldas, chamado Assis Figueiredo, que foi o cara que no DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, fazia o meio-campo com a missão Rockefeller, que veio aqui com os artistas. Depois ele vai para o BNDES e, influenciado pelo Rockefeller, ele cria um imposto único sobre combustíveis para financiar o rodoviarismo. É nesse momento que o capital financeiro, Walter Moreira Salles e outros, vão para comprar Sotrec e outras empresas. Porque, então, o Rockefeller, um dia tem que ser analisado o papel de estadista do capitalismo. Né?
Em São Paulo, ele forneceu um baita plano diretor para o Prestes Maia, que acabou com os bondes, acabou com o transporte coletivo e abriu espaço nas grandes avenidas para automóveis também. Né? Então, o Mário Andreasa, que Coronel Andreasa, né? Falava governar, foi só a cereja do bolo, é isso, né, Nassif? E nós tínhamos a Mafersa, né, Nassif, fundada em 44, que fazia locomotivas, que fazia trens, nacional. Sim, sim. Agora, é isso. Bom, Jacques, muito obrigado. Sérgio, João Furtado. E eu vou... Ainda tem um programinha aqui, depois eu vou ouvir o Choro de Recife aqui, que sempre que eu estou desanimado com o Brasil, Recife Luiz, me anima. Você está aí para o lançamento do teu livro? Eu vim de acompanhante da patroa, que preside a Comissão dos Desaparecidos. E vou fazer amanhã na Universidade Federal de Pernambuco o lançamento do livro. Então, mas eu vim primordialmente como acompanhante. Aproveita para fazer o comercial do lançamento do livro, pô. Aproveita, tá vendo? O JK não deixa você falar nem do livro. Aproveita para fazer o comercial do livro, Nassif. Pernambucanos, acolhei. Gente, um abraço, hein? Foi um grande fazer o comercial, sim. Então é amanhã. Mas só antes do comercial, despedir do Jackson aí, agradecer muito. Vamos ter, eu espero que, que o João pare de se queixar, que os próximos convites você possa comparecer aí, porque realmente é um debate que não termina aqui e tem um monte de pontas que nós deixamos soltas, vale a pena retomar mais adiante. Agora vamos ouvir o doutor Nassif sobre sua passagem em Pernambuco para... Um abraço. Tchau, Jackson. Tchau, tchau. Até mais, gente. Pô,